Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundantemente sobre a sua vida. Que o Senhor esteja a cada dia lhe enchendo de graça, de sabedoria, lhe revestindo da doce presença do Senhor Espírito Santo. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus quando eu ainda era um garoto de 13 anos de idade. E a partir daquele momento eu comecei a entender que havia um propósito de Deus para que eu me envolvesse com a sua obra. Então, aos 14 anos de idade, eu comecei a lecionar na escola bíblica dominical. Aos 15 anos de idade, eu comecei a liderar o meu primeiro departamento como líder dos jovens. Aos 16 anos de idade, eu comecei a servir, Antigamente as pessoas diziam como porteiro na casa de Deus, Aos 18 anos de idade, eu fui consagrado ao diaconato. Aos 21 anos de idade, eu fui designado para dirigir a primeira congregação. E nesse mesmo ano, eu fui consagrado ao presbitério. E aos 25 anos de idade, eu fui consagrado ao pastorado. Então já venho aí com mais de 30 anos atuando como pastor na casa do Senhor. E nesse período eu tenho visto a importância, do preparo, a importância de buscar cada vez mais conhecimento para que eu possa exercer a função pastoral que o Senhor confiou a mim com qualidade, atendendo às necessidades do povo de Deus e também da nossa sociedade através das Sagradas Escrituras. E nesse período também, como alguns já sabem, eu já escrevi mais de 20 livros que já foram lançados no mercado e tenho realizado alguns trabalhos, algumas escolas bíblicas em algumas igrejas. Recentemente, um amigo meu, que é pastor da Igreja Batista, ele me fez um convite para que eu estivesse dando um curso para os obreiros na sua igreja. E o livro que eu escrevi foi este aqui, está vendo? Escola de Obreiros formando líderes. Nesse livro eu falo sobre a importância do obreiro preparar-se para realizar a obra do Senhor. E eu trato de alguns assuntos que eu quero rapidamente ler aqui para você. No primeiro capítulo eu falo sobre administrando o seu chamado. Deus lhe fez um chamado e você deve administrá-lo. Aí eu falo sobre a estrutura pessoal, analisar os seus avanços na realização da obra de Deus e que investimentos você está fazendo em você mesmo. É muito importante que nós estejamos investindo todos os dias no chamado que Deus nos confiou. Eu falo sobre a necessidade de sempre você olhar adiante. No segundo capítulo eu falo sobre qual é a qualidade do trabalho que você está fazendo. Qualidade envolve coragem, qualidade na pregação, um retorno às Sagradas Escrituras, uma vida de oração e o preparo diário. No capítulo de número 3, eu falo sobre a importância do obreiro ou do líder cristão e a sua família. Aí eu falo sobre aspectos da pessoa do sacerdote Eli, Falo sobre alguns erros que ele cometeu e por isso, muito embora ele tenha sido um sacerdote, ele teve problemas no exercício do seu ministério, exatamente por causa da maneira como ele agia em relação aos seus filhos. Aí eu falo que o obreiro ele deve ser um modelo de oração, um modelo de relacionamento conjugal, um modelo de compromisso com a igreja, um modelo de respeito com os irmãos, um modelo no testemunho, um modelo na sua vida privada, um modelo de paixão pela palavra de Deus e um modelo nos cuidados familiares. Eu falo da convicção do chamado, do capítulo de número 4, e aqui nós temos várias coisas.
né, que demonstram que o obreiro ele tem convicção desse chamado. Pelo menos 6 aspectos eu cito aqui. Né? Também falo sobre que o seu chamado deve ter confirmações espirituais, que ele deve valorizar o chamado, e quando é que ele valoriza esse chamado ou deixa de valorizá-lo. Aí aqui eu cito alguns aspectos, né? Ele deve manter vivo o seu chamado. Aí como manter vivo esse chamado? No capítulo 5 eu falo sobre o ministério ilibado, a fidelidade a Deus, e sobre 22 observações inegociáveis na realização de alguém que deseja ter um ministério fiel a Deus. Isso no capítulo de número 5. No capítulo de número 6, eu falo do relacionamento com os demais obreiros. Não adianta você querer ser um obreiro eficiente se você não tem um bom relacionamento com seus companheiros de ministério, né? Aí eu falo sobre 20 questões aqui que demonstram que você tem esse bom relacionamento. Eu falo sobre o preparo pessoal, que é muito importante, né? Aqui no capítulo de número 7. No capítulo de número 8, eu falo sobre a qualidade na pregação, mas em se tratando dos diversos grupos que existem dentro da igreja. No capítulo de número 9, eu falo sobre o obreiro e o dinheiro, porque é uma área em que muitos, infelizmente, não têm tido o cuidado necessário e têm destruído seus ministérios. No capítulo de número 10, eu falo sobre a necessidade da submissão, ou seja, submissão claramente de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabelece. Então, se você deseja levar para a sua igreja esse trabalho, esse estudo bíblico, entre em contato comigo. Já realizei várias escolas bíblicas e há mais de 25 anos, inclusive, eu venho lecionando como professor em escolas teológicas. Tá bom? Deus te abençoe, que o Senhor lhe conceda da sua graça, que o Senhor esteja a cada dia abençoando a sua vida e o seu ministério. Muito obrigado.